tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. 2, 3 e já! Chuchu!
Lindos. Hoje é o dia. Amém. Por favor, não senta não. Queria orar. Pode ficar de pé. Nós queremos que a cerimônia é algo espiritual. Nosso casamento é algo espiritual. Porque é o Senhor que sela a aliança de vocês hoje. Então, como eu estava falando com o Gustavo, convida no seu coração o Senhor para fazer parte disso. E começa da cerimônia, começa do início da cerimônia. O Senhor faz parte disso. É isso que eu quero orar. Vamos fechar os nossos olhos. Nós te agradecemos porque o Senhor separou esse dia. Para Gustavo, Senhor, para Carol. Obrigado, Senhor, pela importância, Senhor, que tem esse momento, por cada pessoa, Senhor, familiar, amigo, Senhor, que está aqui hoje para celebrarmos, Senhor, o casamento deles. Mas que o Senhor seja o convidado de honra. Que a tua presença, Senhor, enche esse lugar. Deus. Aquilo que for ministrado, falado, tudo que venha acontecer, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que desde o início, Senhor, dessa aliança, Senhor, o Senhor seja o alvo. O Senhor seja, Senhor, o porto seguro, a nossa segurança. Que a tua presença, Senhor, esteja presente. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai. O Senhor move todas as coisas, Senhor, essa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Então, hoje é o dia que o Senhor fez para que vocês pudessem se alegrar nele. Né? Vocês escolheram a data, mas eu creio que é o Senhor quem moveu todas as coisas para que vocês estivessem aqui hoje. Hoje é um dia especial porque é o começo de tudo. Eu costumo dizer que o casamento é o começo da vida. Porque quando você casa, muda tudo. Uma nova história começa. Uma nova vida começa. Novos propósitos. Então muda tudo. Em Gênesis 2, versículo 18. Até botei aqui. O Senhor disse para Adão: não é bom que o homem esteja só, mas eu farei uma ajudadora adequada para ele. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, a partir desse momento, vocês saíram da casa dos seus pais e agora vão começar uma nova família, uma nova história. E eu creio que Deus une propósitos acima de tudo. Hoje, os propósitos do Gustavo estão sendo unidos com o propósito da Carol. E agora viverão um só propósito. Viverão um só lar, uma só família. Os dois se tornarão uma só carne, mas a unidade vai além da carne. A unidade vai no coração, a unidade vai no mesmo espírito que está dentro de vocês. A unidade vai na mesma disposição, no mesmo propósito. Então, a partir de hoje, tudo muda. Vocês têm uma história nova, vocês têm uma família nova, vocês têm um novo propósito, vocês têm um novo destino. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que hoje realmente é o começo. Uma nova história. Que Deus já sonhou com vocês. E Ele tem planos para vocês. E essa nova história começa com a escolha de vocês de se unirem, mas agora vai dar continuidade com as escolhas diárias de vocês. Uma nova história porque você teve uma vida, Gustavo. Você teve uma vida, Carol. Mas a verdade é que as coisas velhas ficam para trás e todas as coisas são feitas novas. Que Gustavo era sozinho, não vai ser o mesmo que ele vai ser casado. Que Carol era sozinha, não vai ser o mesmo que ele vai ser casado. Porque agora os dois vão se unir para que construam juntos essa nova história. Uma nova família começa. Você tem sua família, mas agora vocês são a família de vocês. E os filhos que vocês terão são a sua família. E você agora é responsável por uma família.
E você é auxiliadora para que sustente esse lar, para edificar esse lar. Então a verdade é, os pais ajudaram muito e vão continuar ajudando, são os nossos pais. Família, vão continuar ajudando, são nossa família, nossos familiares. Mas a verdade é que agora vocês têm uma casa que está sob o seu comando, sua liderança, mas que vocês vão todo dia precisar zelar por elas, guardar ela, colocar ela dentro dos propósitos do Senhor para que vocês vivam uma nova família, para dar continuidade àquilo que o Senhor começou na vida de vocês. E vocês terão um novo destino, porque o futuro que vocês terão só depende da escolha de vocês. A escolha de muitos influenciaram a vida de vocês até hoje. E muitas vezes as nossas decisões influenciam outros. Mas hoje, com a ajuda do Senhor, vocês precisam saber que a decisão de vocês vai definir para onde vocês vão. O lugar, o alcance, aquilo que vocês vão experimentar vai depender de cada escolha que vocês fizerem. E isso é maravilhoso porque vocês não estão sozinhos. Mas o Senhor está com vocês para que vocês possam fazer cada escolha e experimentarem o destino, experimentarem o futuro que Deus tem para vocês. Então, uma nova história, uma nova família, um novo destino. Eles precisam ter uma direção. E eu estava orando por vocês hoje. E buscando uma palavra, eu sempre busco uma palavra específica para cada casal. E me veio muito forte a palavra propósito. E eu comecei a meditar sobre o assunto. E eu falei que Deus une propósitos. Mas eu creio que o Senhor quer que vocês a cada dia conheçam o propósito dele para a vida de vocês. Para que vocês a cada dia coloquem a vida de vocês dentro do propósito do Senhor, para que vocês vivam aquilo que o Senhor sonhou para vocês, que é muito melhor do que o que nós podemos sonhar. Vocês vão saber que o casamento ele é baseado numa aliança. E a aliança é tanto o pacto que vocês vão fazer entre vocês, mas o que vai dar vida à aliança são as escolhas diárias que vocês terão. E o propósito dessa aliança é que o Senhor faça parte e ele seja glorificado através da vida de vocês. Então, as escolhas que vocês vão fazer de honrar essa aliança, de trazer o Senhor para dentro dela, também vão fazer com que vocês alcancem todo o propósito pelo qual o Senhor sonhou e projetou para vocês. Então, tem 3 coisas a respeito do propósito que eu queria dizer. Eu fui procurar no dicionário que significava propósito. A gente sabe, né, no geral o que significa, mas o dicionário me deu 3 palavras que eu falei, uau, é isso que eu preciso falar hoje. Então, o propósito fala de intenção, fala de projeto e fala de objetivo. Né? Às vezes são usados como sinônimos, mas eu vejo que eles se completam. Então, o propósito é falar de intenção, de projeto e de objetivo. E eu creio que esses 3 pontos são fundamentais para o casamento de vocês. Primeiro, faça tudo com intenção. Para que você cumpra o propósito, aquilo que você fizer precisa ser intencional. E se vocês querem viver o propósito do Senhor para a vida de vocês, vocês precisam ser intencionais em tudo aquilo que vocês fizerem. Então, vocês precisam ser intencionais em trazer Deus para dentro do casamento de vocês. Vocês precisam ser intencionais de se tornar o melhor homem de Deus que você pode ser, a melhor mulher de Deus que você pode ser. E vocês precisam ser intencionais um com o outro. Sabe o que fala importante de intenção? Que intenção é algo que você faz visando o objetivo final. Quando você faz algo intencionalmente, você já está esperando qual é o resultado daquilo. O problema de muitos é que agem sem pensar no que as suas atitudes vão dar. Mas quando nós somos intencionais, nós conseguimos manifestar o amor. Algo que nós aprendemos e costumamos falar que é muito importante. O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma escolha. Quando nós somos intencionais, nós conseguimos manifestar o amor.
Porque eu tenho certeza que você vai olhar todos os dias para Carol e vai, Senhor, como eu posso agradá-la? Você vai buscar ser segurança para ela, ser força para ela, honrá-la. Isso vai ser a manifestação do seu amor por ela. Só que vai depender das suas escolhas. Igualmente, Carol, você vai buscar ser a melhor esposa que ele pode ter. Honrando, respeitando, amando, impulsionando, cuidando. Mas isso vão ser fruto das suas escolhas. Sabe o que é incrível? As nossas emoções seguem as nossas escolhas. Não o contrário. Muitas pessoas erram porque agem na emoção, falando assim, eu não estou com vontade. Mas a verdade é que as nossas escolhas definem quais vão ser as nossas emoções. Então o amor, ele é uma escolha. Seja intencional em todas as coisas. Seja intencional quando você se relacionar com ela. Quando você falar, quando você cuidar, quando você fizer um carinho, quando você preparar algo para ela, seja intencional. Seja intencional nas suas palavras, cara. Nas suas atitudes. Ser intencional é, eu quero fazê-lo se sentir amado. Quero fazê-lo se sentir respeitado. Vou agir de forma que ele se sinta bem, que ela se sinta bem. Vou fazer de forma que ele se alegre, vou fazer de forma que ela se alegre. Você está entendendo como é maravilhoso isso? E o Senhor, cada coisa que o Senhor nos dá, Ele nos dá unção. E hoje, o Senhor libera a unção para que você seja o bom marido e a boa esposa que vocês foram chamados para ser. Amém? E o segundo ponto, intenção. E o segundo ponto, fala de projeto. Projetem. Projetem a vida de vocês. De uma forma clara. Sabe que muitas vezes nos rouba? É a gente ficar atribulado, trabalho, circunstâncias, porque elas vão vir. Dificuldades vão vir. Não é tudo mar de rosas, tudo acontece perfeito. Não, a gente precisa até dessas coisas. A gente precisa para crescer. A gente precisa para se mostrar fiel. A gente precisa para definir o nosso caráter. A gente precisa para realmente honrar a Deus. Então, a verdade é que circunstâncias vão vir, pressões vão vir, desafios virão. Mas projetem. Porque se você tiver tudo projetado, você sabe, cara, nessa área aqui, como eu posso ser melhor nessa área? Como eu posso ser melhor nessa área? Como eu vou trazer Deus para essa área? Se o propósito da minha vida é glorificar ao Senhor, no meu casamento, como eu vou glorificar o Senhor? A gente costuma falar de plano de vida. E o plano de vida a gente projeta toda a nossa vida, né? Área espiritual, área profissional, área financeira. Cada área da nossa vida a gente vai projetando ali. Mas sabe o que é incrível disso? É que o primeiro tudo é o espiritual. Porque a partir do momento que a gente define quem vai ser o primeiro, qual vai ser o nosso maior foco, todas as outras coisas precisam convergir para isso. Então, ter um propósito para agradar ao Senhor é fazer o projeto de forma que a minha vida, o casamento de vocês, tudo aquilo que vocês fizerem, porque agora os dois são um. Tudo aquilo que vocês decidirem fazer, e vão decidir juntos, escolher juntos, né? Decidir juntos, abrir mão juntos, né? Investir juntos. Vocês são um. Tudo que vocês fizerem precisa glorificar o Senhor, porque foi para isso que vocês foram chamados, para a glória de Deus. E vocês precisam saber que à medida que vocês se lançarem nesse lugar, vocês vão experimentar de todo o bem que o Senhor separou para vocês. Não tem lugar melhor do que colocar as nossas vidas, senão no propósito do Senhor. Não tem lugar melhor para vocês lançarem o casamento de vocês e terem certeza que serão felizes, senão no propósito do Senhor. E por último, né? Cumpram o objetivo. Olhem o objetivo. Visualizem o objetivo. E o objetivo, se o objetivo é agradar o Senhor, a gente às vezes precisa parar para pensar, isso aqui está agradando ao Senhor? Será que essa minha forma de falar agradou o Senhor? Será que esse lugar que a nossa vida está indo está agradando ao Senhor? Visualiza o objetivo.
E a gente vai saber que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito maiores. Tem um texto aqui que eu queria falar com vocês. Está em Isaías 55, versículo 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Por isso eu quero dizer para vocês, não tenham medo. Não tenham medo de fazer o propósito do Senhor, o propósito da vida de vocês. Não tenham medo de sonhar os sonhos de Deus. Não tenham medo de ser intencionais, não tenham medo de projetar, não tenham medo de estar focando no objetivo de agradar a Deus em todas as coisas. Porque nesse lugar, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E a vida de vocês vai alcançar o objetivo. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Se vocês tiverem coração nele, vocês vão muito mais longe do que vocês poderiam sonhar ou imaginar. Vocês vão experimentar de um lugar que vocês jamais sonharam ou imaginar. Eclesiastes 4, versículo 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Porém, como poderá um só se aquecer? Se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra depressa. Então vocês podem saber que vocês podem ir muito mais longe, porque essa aliança não é a 2. Essa aliança é a 3. Porque o Senhor é a outra dobra da aliança. Vocês são muito mais fortes do que vocês poderiam imaginar. Porque Deus potencializa o propósito de cada um. Então, ao acolherem a palavra, definir o Senhor como propósito da vida de vocês, sendo intencionais, traçando os planos, projetando a vida de vocês para honrar o Senhor, focando no objetivo, que é agradar a Ele, viver os sonhos dEle para a vida de vocês, eu tenho certeza, assim como eu tenho experimentado, assim como tenho visto muitos experimentarem, que os céus se abrem e vocês experimentam de uma outra medida, e vocês vão muito além do que poderiam imaginar, e vocês começam a sonhar sonhos que vocês nunca tiveram, mas porque vocês começam a ver os propósitos de Deus que estão escondidos no coração dele, vocês vão precisar buscar a cada dia e descobrir quais são eles para vocês. Aí o propósito de Deus começa a cumprir, aí vocês começam a frutificar. E não tem nada melhor do que estar no centro da vontade dele. Não tem nada melhor do que vocês possam experimentar do que ver a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nada pode te dar mais alegria, nada pode te dar mais paz, nada pode te trazer mais satisfação do que ver os propósitos de Deus cumpridos nas nossas vidas. Então guardem isso. E especificamente, Gustavo, hoje você assume a liderança de uma casa. É uma grande responsabilidade. É um grande privilégio também. Então a palavra fala, Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas desde que eu tenho que ver uma hora que eu deixo as coisas de menino. E hoje, você é o homem. Homem de Deus. Que foi chamado para liderar, Carol, seus filhos, sua família. Como a palavra fala que o homem deve ser a cabeça da casa, mas Deus é o cabeça do homem. Então tem uma grande responsabilidade. Porque a sua primeira responsabilidade na sua casa, sabe qual é? Trazer Deus para dentro dela. Ser liderado pelo Senhor, para que a gente possa liderar.
Em nós não há capacidade nenhuma de liderar a casa, liderar a igreja, liderar nada. Mas quando a gente deixa que o Senhor nos lidere, é o governo dele que está sobre os nossos ombros. E a gente experimenta a bênção dele. Então hoje tem uma grande responsabilidade. A palavra fala que a mulher é a parte mais frágil. Porque fala de emoções. Porque fala da nossa capacidade de dar conforto, dar descanso. Você precisa mostrar cada dia essa segurança no Senhor para que ela se sinta segura, para que ela tenha paz, para que ela possa descansar em você. É uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio. Então, use o propósito, a intenção, o projeto, o objetivo, para que você seja o homem de Deus que você foi chamado para ser dentro da sua casa. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai olhar para você e vai te admirar cada dia mais. Porque as virtudes do Senhor vão aparecer na sua vida. E você vai ser um homem amável, respeitável. Um homem que manifesta o caráter de Cristo. Aí ela vai olhar para você e ela vai admirar o homem que você tem se tornado a cada dia. E, irmão, isso não tem preço. E a mesma coisa, Carol. Você também tem grande responsabilidade sobre a sua casa. A palavra fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Sabe, Carol? Eu vejo que Deus libera uma graça para as mulheres para mudar a atmosfera da sua casa. Sabe, para quando você, uma palavra, um gesto, um carinho, trazer paz, trazer conforto, Lógico que a gente tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Todos nós, tem coisas a melhorar. Todos nós temos coisas a melhorar. Mas no Espírito nós já somos prontos. Então, Carol, todas as vezes que você buscar o Senhor, todas as vezes que você depender dEle, você vai achar essa graça, para que você possa fluir com essa graça na sua casa, para que você possa ser realmente uma coluna para o Gustavo, para que esteja um na responsabilidade, mas o outro está ali junto, impulsionando. Vamos que a gente consegue, vamos que a gente vai mais longe. Eu confio na unção que está sobre a sua vida. Sabe, quando a palavra fala que a mulher precisa ser submissa ao homem, muitos não entendem. Mas a verdade é porque a unção de Deus está sobre ele. E a gente submete a unção. E quando a gente submete a unção vem sobre a nossa vida. Como nós costumamos dizer, a unção está na obediência. E a gente se apresenta para obedecer ao Senhor. Vem graça de Deus, vem favor de Deus, vem poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a casa de vocês. Então saiba que você tem esse papel, sabe, ajudadora adequada. Eu uma vez falei no casamento, eu gostei muito. Tem um texto que fala que o homem que encontra uma esposa acha um tesouro. E sabe qual é a responsabilidade da esposa? Ser esse tesouro. Cada dia. Ser intencional. E pensa assim, como privilégio. Deus me escolheu para ser o tesouro dele. Eu sou o tesouro que Deus escolheu para ele. E Gustavo, ela é o tesouro que Deus escolheu para mim. Vocês vão experimentar da bênção de Deus sobre a vida de vocês. Dependa dele. Traz ele para todos os momentos da vida de vocês. Vocês vão experimentar de todo o favor e da graça de Deus para a vida de vocês. Amém? Terminando. Teve mais uma palavra que eu busco no Senhor. Quero mais uma coisa. Me veio muito claro. É tempo de florescer. Creio que quando vocês pegarem todas essas coisas e juntarem aquilo que o Senhor já está fazendo na vida de vocês, vocês vão experimentar de um tempo de florescer. Muitas escolhas foram feitas para vocês estarem aqui hoje. Eu sei. Eu acompanhei algumas delas.
Mas mais do que as que eu sei que vocês tomaram, eu sei também. Elas não foram em vão. Elas vão florescer. Mais do que vocês imaginam. E eu tive isso forte no meu coração. Sabe, como Deus querendo que eu falasse para vocês, é tempo de florescer. Continue escolhendo. Que as flores vão começar a nascer. E sabe o que é incrível das flores? Elas exalam um perfume. E eu tive forte no meu coração que esse perfume seria sentido para aqueles que estão ao redor de vocês. De olharem para vocês e verem, caramba, olha quem o Gustavo e a Carol estão se tornando. Olha o coração deles. Olha como eles estão diferentes. Olha a alegria que tem neles, olha a vida que tem neles, olha como a casa deles é abençoada. E vocês vão ganhar a família de vocês. Creio que pessoas serão salvas. Que estão ao redor vão ser tocados por isso. É porque vão sentir o bom perfume de Cristo sendo manifesto na vida de vocês. Então esse é o tempo. Começar tudo novo. Quando começa a primavera, as flores começam a aparecer. Esse é o tempo. As flores vão começar a aparecer. E o bom perfume vai ser sentido por todos. Crê somente. Coloque o Senhor como propósito da vida de vocês. Vocês vão experimentar de um tempo abundante de florescimento e de vida. Deus, Senhor, chamou vocês para salvar vidas. Vocês pudessem ser esse bom perfume para as pessoas. Nesse lugar vocês vão ver Deus operando na vida de vocês. Amém? Então eu queria ir para um momento especialíssimo, que é a hora dos votos fora da aliança. É hora de declarar, fazer a promessa da aliança diante do Senhor. Bem, isso aqui simboliza muita coisa. A aliança, o anel em si, ele não tem poder em si mesmo. Mas ele traz uma realidade daquilo que vocês, do selo do coração de vocês. Todas as vezes que vocês olharem para esse anel, para essa aliança, você vai lembrar da Carol. Você vai lembrar do Gustavo. De como você entregou o seu coração para ele, de como você entregou o seu coração para ela. Dos votos que vocês fizeram diante do Senhor e diante de tantas testemunhas. Toda vez que vocês olharem, e o Senhor adora trabalhar com memoriais. A gente vê muito isso. O Senhor estabelecendo um memorial. Isso se torna como um memorial daquilo que o Senhor fez. Você vai lembrar do começo. Senhor, tudo começou naquele dia. E eu tenho vivido dias cada vez melhores. Aquele dia, Senhor, começou uma obra na nossa vida. Tudo foi mudado. Naquele dia eu decidi ser um com minha esposa, com meu marido. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Vocês vão lembrar disso. Então ela carrega uma realidade gigante. Então eu queria orar nesse momento, antes de nós irmos para os votos. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela aliança que será firmada. Seja, Senhor, a terceira dobra dessa aliança. Esses anéis não têm poder em si mesmos. Mas eu declaro, Senhor, que os votos que eles fizerem sejam selados diante do Senhor hoje. Pai, que seja fruto de corações sinceros, Senhor, e humildes diante do Senhor, Pai.
que a cada dia eles possam, Senhor, viver a realidade dessa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Os votos. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ter colocado uma mulher tão especial no meu caminho. Você é doce, leve, amorosa, é cuidadosa comigo. Obrigado por ser essa mulher que me impulsiona a ser melhor todos os dias, por confiar e acreditar em mim, por ser uma bênção de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa encontra um tesouro. É um favor de Deus, e eu sou grato por ter te encontrado. Encontrado uma mulher que é uma boa filha, é amada pelos que te cercam, tem um bom coração, um coração ensinável e disposto a fazer o que é certo. Eu admiro seu coração e acredito que ele ser ensinável e perdoador é uma das maiores virtudes que você tem. Eu acredito que essas são características de Jesus que tem em você e isso é o que eu mais amo. Eu te amo, amor, e por isso te prometo buscar ser um grande homem de Deus para criar e guiar nossa família. Eu prometo ser fiel, manso, cuidadoso, disposto a te ouvir e acolher suas emoções. Prometo sair cedo para trabalhar todos os dias, consagrar nossas vidas e a vida dos nossos filhos para que eles sejam uma bênção e sigam os caminhos de Deus. Prometo cumprir o papel do homem que é orar e buscar o Senhor para que nossa casa viva sempre debaixo das mãos dele. Prometo te amar como Jesus amou a igreja e dar minha vida por essa família. Vou ser o melhor que eu puder para a nossa casa. Vou me esforçar e fazer de tudo para ver você e nossos filhos felizes. Obrigado por acreditar e confiar essa tarefa em minhas mãos. Eu te amo, minha vida. Amor, há alguns anos escrevi no meu caderno de desejos que eu queria um homem temente a Deus, com coração ensinável e que me amasse como ele me ama. Quando te conheci, percebi que você tinha as características desse homem por quem eu clamava em minhas orações. A segunda maior decisão que tomei até hoje, depois de aceitar a Jesus, foi dizer sim ao seu pedido de casamento. Nem nos meus maiores sonhos imaginei ser tratada com tanto carinho, respeito e amor como sou por você. Na primeira vez que te vi, fiquei admirada com a sua inteligência e o seu desejo pela Bíblia. Eu queria conhecer mais dessa pessoa porque sabia que havia algo em você que se encaixava comigo. Tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Alguém que busca a cada dia ser melhor, alguém que procura ser mais responsável, mais de Deus e que faz questão de me compreender. Eu nunca te vejo conformado com o que é. Você está sempre buscando ser um homem ainda melhor do que já é. Seus posicionamentos firmes me trazem segurança e paz por saber que estarei sendo guiada por alguém que teme ao Senhor. Hoje estou muito feliz por ter escolhido me casar com você, um homem que vai me ensinar mais sobre Ele e governar a nossa casa. Prometo te servir como se estivesse servindo a Jesus. Cuidar do nosso lar com zelo, te respeitar, te honrar, ser fiel e buscar a sabedoria do Senhor para te auxiliar em todas as decisões que você tomar para a nossa casa.
Assim como me submeto a Deus com temor, prometo me submeter a você. Prometo ser o porto seguro das suas vulnerabilidades. E todas as vezes que você chegar em casa abatido, serei a alegria da sua vida. Quando você desanimar, estarei lá para te amparar. Prometo que ao chegar em casa vou te servir em todas as áreas em que precisar, para que você sempre tenha o desejo de voltar para o nosso lar. A partir de hoje, damos início a uma nova geração. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria para guiar os nossos filhos em seu caminho e para que a nossa casa viva para a honra e glória dele. Aonde quer que tu fores, irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Com todo o meu amor, te amo hoje e para sempre. Mãe, eu não anotei nada para te falar na tarde de hoje, mas eu vou te falar o que eu tenho no meu coração. E eu vou ter que falar da minha irmã também um pouco, né? Você é tudo para mim, né? Você é a pessoa que, além de mãe, foi minha amiga. É a pessoa que me estendeu a mão para me tirar dos buracos que eu me enfiei. Foi a pessoa que sempre esteve do meu lado para tudo. É a pessoa que me gerou, que me deu vida, que é um dos maiores milagres de Deus, né? Eu agradeço a Deus por ter vindo na terra seu filho. Eu agradeço a Deus por ter vindo irmão da Bia, que também me ajudou muito durante toda a minha vida, sempre me acolheu, sempre esteve perto de mim para me abraçar, né? Para me ajudar. Então, eu agradeço a vocês duas por tudo que vocês fizeram por mim e eu sei que ainda vão fazer muito. Não há nada nessa vida que eu possa fazer para retribuir todo o amor, carinho e cuidado que eu recebi de vocês ao longo da minha vida. Eu sou grato à vida de vocês duas, eu amo a vida de vocês. Vocês são tudo que eu tenho aqui nessa terra. Obrigado por tudo. Mãe, muito obrigada por sempre ter feito o possível e até o impossível para me dar o melhor. Obrigada por nunca ter desistido de me educar, por ter sido firme até o fim, por me ensinar princípios tão valiosos. Saiba que hoje, se sou honesta, sincera, verdadeira e determinada por causa da sua educação. Eu não seria metade do que eu sou se não fosse você. Obrigada pelas tuas repreensões ao longo da vida. Se eu não tivesse seguido as direções que você me deu, eu não estaria neste altar hoje. Foi por elas que cheguei até aqui. Eu sei que não vamos mais acordar todas as manhãs para ficar batendo papo sentadas à mesa, mas quero que saiba que continuará sendo a minha amiga e o meu colo. Sempre que eu precisar de ajuda ou de conselho, sei que você estará lá para me acolher. Dizem que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus por nós. Isso é uma verdade. Eu sei que você daria a vida por mim e que não importa o que eu faça, suas mãos sempre estarão estendidas para me segurar. Como sou grata a Deus por ter me gerado em seu ventre. Te amo para sempre e obrigada por todos os sacrifícios que você fez para me fazer feliz. Alessandro, sou muito grata a Deus por ter colocado você em nossas vidas. Ele não poderia ter dado a minha mãe alguém melhor para ser meu padrasto. Deus registrou as dores que ela viveu, trazendo você como a alegria da vida dela. E vê-la feliz também me faz feliz. Sei que se um dia eu gritar por socorro, você estará lá para me ajudar e me proteger. Obrigada por fazer parte da minha vida. Amo você. Gustavo e Carol, hoje é um dia muito especial para nós. Meu coração transborda de alegria ao ver você começar um novo
capítulo ao lado de alguém tão especial. É emocionante ver o amor de vocês crescer com tanto respeito, carinho e cumplicidade. Que essa nova caminhada seja cheia de luz, parceria e aprendizado. É impossível não me emocionar, porque além de todo orgulho que sinto ao te ver chegar até aqui, trago comigo a saudade do seu pai, da sua avó, que estarão hoje com os olhos brilhando de alegria e amor. Sei que de onde eles estiverem, estarão abençoando vocês e vibrando com esse passo tão bonito que você está dando. Saibam que sempre estarei aqui, torcendo por vocês com todo o meu carinho, meu amor. Eu não anotei nada, vou falar tudo que vem do meu coração, como o Gustavo falou. Primeiramente, eu quero falar para você, Gustavo, que você é um homem de muita sorte, 2 vezes. Porque Deus te deu a Carol como esposa. Ela realmente é uma joia. Uma filha obediente, amada. Tenho certeza que ela vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe, vai te honrar até o último dia da vida dela. E segundo, por ter uma sogra como eu. Hoje você está sendo meu filho também. Como filho, se prepare. Eu vou querer saber onde você está, o que você está fazendo. Eu vou controlar a sua vida. Já controlava, agora é oficial. Não fica chateada comigo quando eu ficar te ligando. Você está onde? Mas não está com a Carol? É só controle, é preocupação de mãe. Eu tenho certeza que você vai ser um bom marido. Hoje eu estou com meu coração em paz, porque eu estou entregando a minha filha para um homem de verdade, que eu sei que teve uma boa educação, que a sua mãe, eu tenho certeza que ela te educou para ser um homem de verdade. Então, com o coração em paz, eu te entrego a minha filha. Cuida dela com todo o amor do mundo, porque, sim, eu daria a minha vida por ela. Ela é mimada, continua mimando, faz todas as vontades dela. Mesmo quando ela falar tudo bem, não precisa não, mas faz, porque é tudo mentira, ela quer que faça. E, por favor, para a gente não brigar, não se meta na minha educação de vó. Quando vier meus netos, não se mete na minha educação de vó. Por favor, a gente vai viver em paz pro resto da sua vida. Você cuida como pai, eu cuido como vó. E está tudo certo. E obrigada por fazer minha filha tão feliz. E pode contar comigo por que der e vier, você sabe disso. E para minha filha, vou falar. Carol, quando eu te peguei nos braços, eu só tinha 14 anos de idade. Eu senti tanto medo, insegurança, eu não sabia nem como cuidar de você. E o meu sonho era ter uma boneca. E eu falava que o dia que eu tivesse uma boneca, o nome dela ia ser Carol. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas você foi minha bonequinha dos meus sonhos. E eu me lembro que durante a noite, quando você nasceu, eu trocava a tua roupa toda hora, achando que você era uma boneca. Até que a enfermeira veio e falou, mãezinha, ela vai ficar doente. Ela não é uma boneca. E graças a Deus, Deus colocou a sua avó Lucina na minha vida para me ajudar a te educar, cuidar de você. E foi nosso porto seguro. Porque se não fosse ela, eu não sei como seria, o que seria de nós. Que eu me lembro quando você saiu da maternidade, ela falou, você está vindo para minha casa e eu vou cuidar de você. E assim ela fez. E eu quero honrar a vida dela hoje. Porque ela te ajudou. Quando eu ia trabalhar, quando eu ia estudar, eu tinha meu coração em paz, porque eu sabia que você estava sendo bem educada e ela ajudou a te criar. E graças a Deus, você foi uma filha muito obediente. Poucas vezes me deu trabalho. E eu falei esses dias que o casamento de vocês é perfeito, porque o Gustavo adora mandar e você ama obedecer. Então é perfeito. Porque, de fato, a Carol ama obedecer. Ela é muito obediente, muito temente a Deus, uma filha muito boa. E esses dias, quando eu fui no quarto,
Eu vi teu quarto vazio, eu falei, caramba, minha filha é chatinha, mas vai fazer uma falta. Ela é enjoada, não gosta que eu falo muito, que eu converso muito. Fica querendo paz, silêncio. Mas como vai fazer falta? Mas saiba que eu sou o teu porto seguro. Pode contar comigo para o que deve é. Se o Gustavo aprontar, me liga que eu vou me meter. E se ela também te desobedecer, pode me ligar que eu vou me meter sempre. Mas não leva para o coração, que é tudo com boa intenção. E saiba que os dois podem contar comigo para o resto da vida, que eu vou estar aqui para sempre apoiar vocês. E eu tenho certeza que esse casamento vai ser eterno. A certeza absoluta. E obrigada a todos pela presença. Nova história. Tudo novo. Tenho certeza que vai ser incrível. Tenho a certeza no coração de vocês. O Senhor já deu para vocês tudo que vocês precisam. Tem em vocês tudo que precisam. Tem suporte que vocês precisam. Uma família que ama vocês. E é tudo que vocês precisam. E o Senhor no centro. Tragam o Senhor para o centro da vida de vocês. Não esqueçam. Esse é o segredo do sucesso. Traz o Senhor para o centro da vida de vocês. Vocês vão experimentar de toda boa, agradável e perfeita vontade dele para a vida de vocês. Amém? Vamos selar a silêncio? Por favor, fique de frente um para o outro. Agora vai a música ou não vai? Pode falar mais? Não tem mais o que falar, não. Agora é com eles, ó. Eu botei aqui, ó. O segredo do sucesso. Quer segredo do sucesso? Cumpram o propósito de Deus. É o segredo do sucesso. Ó, você tem uma ajudadora incrível. Você tem um marido incrível. E pela palavra, pela autoridade que a mim foi conferida como sacerdote sobre a vida de vocês, eu declaro Gustavo e Carol, marido e mulher. Portanto,